Breve história da Internet. Antecedentes no decurso da Segunda Guerra Mundial, WW2, entre 4 e 11 de fevereiro de 1945. Quando as forças armadas russas tinham atingido o rio Oder, fronteira entre a Polônia e a Alemanha, e os exércitos dos USA e de Inglaterra se encontravam perto das margens do rio Reno, fronteira entre a França e a Alemanha, os presidentes dos governos dos países aliados reuniram-se em Yalta na Península Russa da Crimeia. Nessa reunião Roosevelt, Churchill e Stalin estabeleceram as regras para a divisão do território alemão e do território dos aliados da Alemanha na Europa de Leste. Roosevelt e Churchill aperceberam-se que o poder do exército russo era muito superior ao do poder conjunto dos exércitos dos USA e da Inglaterra, pelo que no final da reunião declararam que o resultado obtido não tinha sido bom, mas o possível. Considera-se que nessa reunião se iniciou a denominada Guerra Fria, passando a Rússia de aliado a inimigo. A denominada Guerra Fria passou a consubstanciar-se em ações de espionagem em que ambas as partes procuravam atingir um estado de equilíbrio militar que tornasse inviável o ataque de uma à outra. 2. Origem da Internet. Em 4 de outubro de 1957 a Rússia lançou para o espaço exterior à Terra o primeiro satélite artificial na história da humanidade. O satélite denominava-se Sputnik, completava uma órbita em volta da Terra em cada 90 minutos, 1 hora e 30 minutos, e emitia sinais rádio nas frequências de 20 MHz e 40 MHz que eram audíveis por qualquer pessoa que utilizasse um radioreceptor. Como reação a este avanço tecnológico russo, o presidente dos USA, Eisenhower, criou, em outubro de 1957, a ARPA, Advanced Research Project Agency. O objetivo principal da ARPA era o desenvolvimento de programas respeitantes aos satélites e ao espaço. A criação da NASA, National Aeronautics and Space Administration, no verão de 1958, parecia retirar à ARPA a razão para sua existência. No entanto, em 1961 a Universidade da Califórnia, UCLA, em Santa Bárbara herdou da Força Aérea um enorme computador IBM, o Q-32. Este facto iria permitir à ARPA orientar a sua investigação para a área da recém-nascida informática, para dirigir e coordenar o Command and Control Research, CCR. Foi contratado o psicólogo Joseph Licklider, que era um especialista em computadores já com reputação internacional. No CCR o trabalho baseava-se na utilização do batch processing, processamento de dados por lotes e em tempo diferido. Este processo, que satisfazia a maioria das necessidades de cálculo, não se adequava à comunicação interativa com computadores nem à transmissão de dados entre eles. Licklider criou então o IPTO, Information Processing Techniques Office, orientado para a comunicação interativa e transmissão de dados. Para a comunicação rápida entre as equipas de investigadores era necessária a construção de uma rede NET, pelo que a investigação, no âmbito da ARPA, foi orientada para a construção de redes de comunicação de dados. Em 1965 Licklider deixou a ARPA, mas a sua orientação foi continuada pelo seu sucessor Robert Taylor, também psicólogo. Dispondo de um orçamento de 19 milhões de US dólares, Taylor iniciou o financiamento da primeira rede de computadores. A tarefa não era fácil. Já existiam redes de computadores desenvolvidas pelos fabricantes, mas cada um deles impunha as suas normas e utilizava linguagens de comunicação incompatíveis com as dos restantes. Por outro lado, a rede deveria oferecer confiança aos utilizadores, isto é, as mensagens deveriam chegar intactas aos receptores quaisquer que fossem os acidentes encontrados no seu percurso entre o emissor e o receptor. A solução proposta para o problema compreendia, por um lado, a utilização de redes do tipo distribuído nas quais era possível conectar um receptor e um emissor utilizando vários percursos. Se um nó da rede avariasse, a mensagem deveria continuar o seu percurso utilizando o outro caminho disponível. Alguns anos antes, o norte-americano Paul Baran e o inglês Donald Davis tinham imaginado um sistema de comutação por pacotes que resolveria o problema. Uma mensagem nunca circularia completa na rede, seria cortada previamente em bocados que seriam enviados por caminhos distintos. Cada bocado encapsulado num pacote conteria o endereço do emissor, o endereço do receptor, o número de ordem do bocado e, evidentemente, o conteúdo do bocado. Deste modo, o computador receptor poderia reconstituir, localmente para o receptor, a mensagem original.
Para aliviar o trabalho dos computadores, emissor e receptor, denominado host, foi decidido construir computadores intermediários que processassem o trabalho de routing. Cada computador seria assim conectado à rede através de um computador intermediário denominado IMP, Interface Message Processor. Para que todos os computadores pudessem comunicar, era necessário criar um protocolo de comunicações que regulasse o intercâmbio de mensagens. Os primeiros protocolos construídos foram o Telnet, ligação interactiva de um terminal com um computador remoto, e o FTP, File Transfer Protocol, transferência de ficheiros entre dois computadores. As denominações originais dos protocolos eram DEL, Decode, Encode Language, linguagem de codificação-descodificação, e NL, Network Interchange Language, linguagem de intercâmbio na rede. A primeira rede de computadores foi construída entre a Universidade da Califórnia, Los Angeles City, Stanford Research Institute, Universidade de Utah e Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. No dia 1 de dezembro de 1969, nascia a ARPANE. Os estudantes destas 4 universidades criaram um grupo de trabalho que autodenominaram Network Working Group, NWG. Entre esses estudantes existia um tal Vinton Cerf que, mais tarde, seria considerado o pai oficial da Internet. O protocolo de comunicações instalado nos hosts era insuficiente para gerir este novo tipo de comunicações. O NWG desenvolveu um Network Control Protocol, NCP, que podia ser instalado em cada um dos diversos hosts que estabelecia as conexões, as interrompia, as comutava e controlava o fluxo das mensagens. A primeira rede passou a ter a sua linguagem própria independente do hardware que a suportava. A ARPANE utilizava a rede telefônica normal através do sistema de aluguer de circuitos. Os iniciais 4 nós da rede forma ampliados para 30 em agosto de 1972. Considera-se esta data como marco para início da atividade da primeira comunidade virtual. Paralelamente foram construídas outras redes nos USA, em Inglaterra e, nomeadamente em França, onde no âmbito do projeto Cyclades concebido por Louis Pouzin, foi construída a Transpac. Um nó desta rede foi instalado em Portugal, na cidade de Lisboa. 3. Desenvolvimento da ARPANE. No início, a atividade principal que se desenvolvia na comunidade virtual da ARPANE era o atualmente banal correio eletrônico, e-mail. As discussões online, atualmente denominadas fóruns, e milhares de mensagens pessoais circulavam entre os membros da comunidade, acelerando o desenvolvimento de programas utilitários que simplificavam a utilização deste instrumento nunca antes utilizado. A importância da ARPANE era tal que em 1972 foi rebaptizada DARPANE, em que o D significava Defense e lembrava que a rede dependia do Pentágono, o qual financiava os investimentos para a ligação entre computadores geograficamente afastados, de modo a ser permitido seu acesso remoto e a partilha de fontes de dados. Surge então a ideia da criação de uma International Network rede internacional e de uma Interconnected Networks, conexão de redes regionais e nacionais nos USA que não comunicavam entre elas. Estas expressões apadrinharam a futura denominação Internet. Entre 1973 e 1978, uma equipa de investigadores coordenada por Vinton Cerf, no City, Stanford, e Robert Kahn na DARPA desenvolveram um protocolo que assegurava a interoperacionalidade e interconexão de redes diversas de computadores. Este protocolo denominou-se TCP/IP, Transmission Control Protocol e Internet Protocol, que substituiu totalmente o NCP em 1983. Entretanto, o controle da ARPANE foi transferido, em 1 de julho de 1975, para a US Defense Communications Agency, conhecida pela sigla DISA Defense Information Systems Agency. A operacionalidade e controle da ARPANE eram, então, totalmente executados pela Secretaria de Estado da Defesa dos USA. A DARPA financiou também projetos que permitissem a utilização da técnica de comutação de pacotes para navios em navegação e unidades móveis terrestres que dispusessem de meios rádio. Este financiamento deu origem à construção da rede local Ethernet, que, para além da utilização do rádio, também
suportava a transmissão por cabos coaxiais. No princípio do ano de 1980, a ARPANE foi dividida em duas redes. A MILNE, que servia às necessidades militares, e a ARPANE, que suportava a investigação. O Departamento de Defesa coordenava, controlava e financiava o desenvolvimento em ambas as redes. A NSF, National Science Foundation, criada em 1975, não via com bons olhos o domínio dos militares sobre as redes de comunicação de dados e decidiu construir a sua própria rede denominada XNet, Computer Science Network, com o objetivo de conectar todos os laboratórios de informática dos USA. Entre 1975 e 1985 foram criadas várias redes de comunicação de dados utilizando fontes de financiamento diferentes, PSUCP, o ZNBitney. Em julho de 1977, Vinton Cerf e Robert Kahn realizaram uma demonstração do protocolo TCP/IP utilizando 3 redes ARPANE, PET e STATNE. Considera-se que foi nessa demonstração que nasceu a Internet. 4. A Internet. Em 1990, o Departamento de Defesa dos USA desmantelou a ARPANE, qual foi substituída pela rede da NSF, rebaptizada NSFET, que se popularizou em todo o mundo com a denominação Internet. Para a expansão da utilização da Internet foi decisiva a criação da WWW, World Wide Web, criada por 2 engenheiros do CERN, Center European pour la Recherche Nucléaire, Robert Cailliau e Tim Berners-Lee, do HTML, Hypertext Markup Language, e dos browsers. O primeiro browser utilizado foi o LYNX, que apenas permitia a transferência de textos. O Mosaic, concebido na Universidade de Illinois, USA, já permitia a transferência de textos e imagens. Do Mosaic derivaram os populares Netscape e Internet Explorer. A Internet transforma-se num sistema mundial público, de redes de computadores, numa rede de redes, ao qual qualquer pessoa ou computador, previamente autorizado, pode conectar-se. Obtida a conexão, o sistema permite a transferência de informação entre computadores. A infraestrutura utilizada pela Internet é a rede mundial de telecomunicações. Nos meados da década de 1980, a Internet começa a ser utilizada em Portugal, nas universidades e em algumas empresas. As primeiras utilizações eram realizadas com terminais conectados por via telefônica a universidades europeias e a universidades nos USA e restringiam-se, na maioria dos casos, a consultas documentais e e-mail. A difusão da Internet em Portugal é realizada pelas universidades, suportada na existência de um grupo denominado PUG, Português e Unix Users Group, e a partir de 1986 na recém-criada FCCN, Fundação de Cálculo Científico Nacional. A partir de 1991, o uso da Internet generaliza-se em todas as universidades portuguesas através da criação da RCCN, Rede da Comunidade Científica Nacional, a criação de ISP, Internet Service Provider, em Portugal a partir de 1994, popularizou o uso da Internet. Os órgãos de comunicação social passaram, em 1995, a difundir a existência e utilidade da Internet. Esta difusão provocou uma explosão da utilização da Internet em Portugal. Os jornais mais populares editavam cadernos dedicados ao assunto Internet. Atualmente existem vários ISP que oferecem acessos gratuitos à Internet, ao contrário do que se verifica no início, quando apenas existia um. Se inscreve no canal do Nitrotubi Casa dos Leléus. Valeu. Falou. E fui. KKKKKKKKKKK. Let's go. Então ele quer ouvir batidas? E não, Edna? Venha, vamos fumar pra cima da parede.
Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Venha, vamos fumar cachimbo na raiz. Acesse www.funkmp3.net.